Santa Cruz do Capibaribe é conhecida em todo o país pela sua força na produção de roupas. Mas além do comércio e da indústria, a cidade também é rica em diversidade religiosa. Aqui diferentes crenças convivem lado a lado. Porém, o Brasil enfrenta um triste avanço da intolerância religiosa. Só em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou 2.124 denúncias desse tipo de violência, um aumento alarmante de 80% em relação ao ano anterior. E o que é mais grave, a maioria das vítimas pertence a religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Isso mostra que o preconceito religioso muitas vezes também carrega o peso do racismo. Diante dessa realidade, vamos ouvir as lideranças religiosas da nossa cidade. É hora de dar voz a quem vive a fé todos os dias, com respeito, liberdade e dignidade, porque falar sobre intolerância religiosa é defender o direito de cada pessoa acreditar no que quiser e ser respeitada. A intolerância, ela pode ser velada e muito aberta, né? Eu tive a oportunidade de presenciar ou de testemunhar casos de intolerância aqui no nosso município, e eu lembro que na época fui até chamado nas rádios e ter uma conversa sobre isso, porque os assassinos daquela criança, né, enfim, fizeram uma espécie de ritual e as pessoas começaram a atribuir as religiões afro-brasileiras, religiões de terreiro. E na época eu fui às rádios conversar sobre esse pessoal, tentando mostrar que isso não tinha, essas práticas de sacrifícios humanos não é uma coisa relacionada ao candomblé ou a coisa dessa natureza. Assim, né? Acho que todas as pessoas de Santa Cruz que são da Umbanda, que são do candomblé, que são da Jurema, feito nós somos aqui em casa, todos nós enfrentamos, né? A maior situação que existiu foi sobre a situação que um dia aconteceu em Santa Cruz, que foi uma situação exclusiva com uma pessoa, só que foi generalizada para todas as pessoas de matriz africana. Até pessoas que não são nem de matriz africana, mas foi a situação de pessoas que eram simplesmente rezador, principalmente pessoas que só tinham um santo e era devoto, e foi uma coisa que abalou Santa Cruz e até hoje o povo fala. Né? Mas as pessoas queriam invadir casas de babalorixás aqui. Eu lembro na época foi bem difícil para o pessoal dessa. Então isso é uma manifestação de intolerância religiosa também. Né? Porque... Mas assim, generalizou de uma forma que até a gente, adepto, né, do candomblé, de Jurema e Umbanda, até as casas que não são de matriz africana, como espírita, como o povo do Vale do Amanhecer, também foram depredados, toda a situação, e foi uma coisa que generalizou dentro de Santa Cruz. E nós que somos adeptos, a gente não compactua com nenhuma situação dessa. Também, porque esse estereótipo é criado também na mente da população, né? Que as religiões de terreiro são religiões que sacrificam seres humanos, uma série de coisas, e isso termina gerando esses casos de intolerância, como foi aqui naquela época, né? Alguns centros foram invadidos, e pessoas que praticavam a religião tiveram que sair de determinados lugares. A gente vê a discriminação quando a gente sai com as nossas vestimentas, que a gente já vê logo pelo olhar torto das pessoas. Mas, pelo menos do espiritismo, é mais o preconceito, né? Muitas vezes as criaturas ouvem falar, escutam alguma coisa e na realidade são ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecerem. Então, muitas vezes as pessoas têm até medo de falar no espiritismo, de frequentar uma reunião espírita, de frequentar um centro espírita sério. A intolerância, ela predominantemente tem um problema e passa por essa questão do conhecimento. Conhecimento do outro, conhecimento da realidade que o outro também tem. Então, a partir dessa falta de conhecimento, há também alguns distúrbios ou algumas caracterizações que não são bem aceitas. E a educação, naquilo que perpassa mediante a providade da educação, vai ajudar a pelo menos a gente ter o respeito ao conhecimento da realidade da pessoa na sua prática religiosa. Que é falta de conhecimento da população, porque como evangélicos, católicos,
tem seus conhecimentos, entendeu? A gente, como juremeiros, a gente somos, bem dizer, bloqueados. A gente não tem essa para todo mundo saber o que é conhecimento, de educação, de respeito, porque da mesma forma que se respeita o evangélico e o católico, entendeu? Deveriam respeitar também a parte espiritual, que é tudo um Deus, só que cada um respeita e venera da sua forma. Rapaz, assim, a intolerância religiosa, ela está muito entranhada nas outras religiões, porque eles fazem uso do nome da nossa para fazer medo às pessoas e com isso prender o seu rebanho, como eles chamam, né? O meu rebanho, as minhas ovelhas, eu vou prender minhas ovelhas. Então eu vou dizer o quê? Né? Que a religião de matriz africana cultua o diabo, cultua o demônio, né? Cultua Satanás, né? Aí a gente olha, faz, mas a gente não tem esses nomes no nosso. Né? A gente tem nome o quê? De caboclo, a gente tem nome de preto velho, a gente tem nome de orixá, e nenhum desses nomes aí é esse nome que vocês ficam dizendo aí, de demônio, de Satanás, de capeta, de diabo, de sabe-se lá Deus que nome é que vocês utilizam. Né? Tendo o conhecimento sobre tudo, a situação do que é o candomblé, do que é a umbanda, do que é o espiritismo, sabendo que existe todas essas divergências, que toda religião só liga a uma situação só, que é Deus, como cada religião fosse um rio, que se leva até a Deus, então eu acho que ficaria mais fácil para combater. A intolerância religiosa está muito ligado à ignorância. O desconhecido sempre gera esse temor com relação ao outro. Então, acho que a educação tem um papel fundamental. A educação tem o papel de versar, discutir, informar sobre o fenômeno religioso como um todo, sobre as diversas manifestações religiosas, especialmente no nosso país, que é de um contexto muito plural, há múltiplas formas de religiosidade, de expressões religiosas. Então, a educação tem um papel fundamental em debater nos espaços educacionais essa questão das experiências religiosas diferentes, as muitas manifestações de religiões, de matrizes diferentes, de culturas, de contextos diferentes, de formações diferentes. Então, a educação contribui problematizando toda essa multiplicidade que a gente tem, especialmente do ponto de vista religioso. Então, se há uma discussão sobre isso, se há fala sobre o lugar dos evangélicos, o lugar do católico romano, o lugar dos que praticam as religiões afro-brasileiras e todas as outras manifestações religiosas, o dever do respeito à alteridade, à diferença, o respeito ao lugar do outro. Então, é fundamental que haja uma discussão em torno disso. E a educação é o meio. Claro que a família tem um papel muito importante, mas não prescinde do papel da educação, da discussão nas escolas, nas universidades e nesses ambientes acadêmicos também. Não existe um caminho único dentro da tradição evangélica. Cada comunidade dessa e cada tradição dessa no meio evangélico, que são muitas, você fala meio evangélico, qual linha mais especificamente? Você tem o pentecostalismo, você tem o neopentecostalismo, você tem agora o movimento dos desigrejados, você tem as igrejas, vamos assim chamar, de tradição do protestantismo mais histórico, entre aspas, né? Porque todo movimento tem história, mas as de tradição reformada, geralmente essas igrejas de tradição reformada, mais históricas, que têm consciência de sua formação, que sabe que também nas suas origens sofreram perseguições. Os protestantes, por exemplo, vamos falar dos protestantes na Europa, na Inglaterra, que sempre defenderam distinção entre igreja e Estado, sempre defenderam o Estado laico, em virtude também de terem sido perseguidos, da intolerância religiosa. Teoricamente, esses protestantes deveriam ter uma consciência maior do respeito com relação a manifestações de outras religiosidades. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu creio... Minhas filhas têm 11 anos. Né? Elas passam por isso na escola. Claro que na escola que elas estudam, né, a equipe gestora, ela é muito presente e quando ela descobre que isso acontece, bate em cima, né, para não
não deixar isso acontecer. E é chamar os pais e tal, não sei o quê. Mas minhas filhas passam por isso na escola. Meu filho, né, meu mais velho de 17 anos, passa por isso na escola. E olha que meu filho ele não sentiu o chamado, então ele não faz parte. Ele é só filho de um sacerdote. Ele nem aqui dentro ele vem. Porque para ele não gosta. E isso é respeitado. Né? Minhas filhas vivem aqui comigo, vivem, porque elas gostam. Ele já tem 17 anos, ele não quer, respeita ele, meu filho, tá certo, ok. Quando você gostar de alguma religião, você se dedique, você aprenda, você se cuide. Enquanto não, ok, papai tá lhe respeitando. Né? Mas por ele ser filho meu, né, tem algumas pessoas que, de vez em quando, soltam piadinhas dentro da escola. Eu tenho um exemplo na minha família. Meu filho, eu só tenho um filho homem. Ele é evangélico. Ele é evangélico. Mas nem por isso, meu amor, meu carinho, ele não deixa de vir na minha casa, eu não deixo de ir nas coisas. Tem festa na igreja dele, Dia das Mães, essas coisas assim, comemorativas, eu vou, maior prazer não tem eu da minha porta. Agora que ele sempre tem o pé atrás, né? Não pode, porque não pode isso, não pode aquilo. Por que não? Evangélico pode usar sua idoneidade, sua roupa, mas a gente candomblé a gente não pode. Se a gente sair e for na esquina do jeito que eu tô aqui, a gente pode ser apedrejado. Então, eu creio que a tradição evangélica, ela é muito confusa nesse aspecto, e ela é muito frágil, e, portanto, desse contexto pode surgir muita prática de intolerância religiosa entre os evangélicos, e tem surgido. Intolerância religiosa de evangélicos de uns para com os outros, por exemplo, aqueles que têm dificuldade com o movimento pentecostal, tendem a ser intolerantes muitas vezes. Os de tradição pentecostal tendem a ser intolerantes com aqueles que não abraçam as suas crenças, né? O movimento evangélico tende a ser intolerante com relação, por exemplo, às religiões de matriz africana e com relação à Igreja Católica também. Então, essas manifestações de intolerância podem encontrar um terreno muito fértil no meio do evangelicalismo brasileiro, especialmente por conta da ignorância histórica que impera no meio de algumas expressões do movimento evangelical. Deve haver uma abordagem da religião e do fenômeno religioso dentro das escolas, mas não com o propósito de instruir com relação a uma confissão religiosa, porque isso reforçaria os casos de intolerância. Então, por exemplo, se você apresenta num currículo escolar de uma escola não confessional, uma escola pública, por exemplo, a defesa de uma expressão religiosa, o catolicismo ou o protestantismo, num contexto tão plural como o nosso, isso não contribui para combater a intolerância religiosa. A minha criança, quando ela chega, ela diz assim: eu tenho vergonha de dizer que eu sou da macumba porque minha professora ela é evangélica. Porque eu já vi outro amigo meu colega de escola, dizer que era do candomblé ou no popular, na macumba, que era do diabo. Então você não pode dizer isso. Então, assim, o preconceito já vem daí mesmo. Porque se a gente não tem isso como a gente cria os da gente, não só com minha filha, e as crianças que participam aqui, e principalmente dentro da escola tem que saber qual é a religião e a vertente da onde a criança vem. Para ela entender que ela não pode ter preconceito com fulano, com tal pessoa, porque é de uma religião diferente da dela, e também ela não pode ter medo de esconder a dela. Ela não pode ter medo de dizer que é do candomblé, que ela sabe o que é a jurema, que ela pede benção à madrinha dela, que é a dona da casa, ao padrinho dela, que é dono da casa, que é um espírito, que aquele espírito é quem ajuda dentro da casa. Então, por que ela tem que esconder isso, se as outras também não escondem? Então, assim, para eles que são pequenos, fica o conflito. Porque eles estão se criando, estão se gerando. Então, vai ter esse conflito todinho dentro deles. Em primeiro lugar, acredito que o estudo, né?
Então, o profissional, ou seja, o professor, é aquele que deve estudar. É o aspecto, realmente, antes de falar, ser leigo, né, na situação de não saber o que está lidando ou o que está falando. Então, por exemplo, eu particularmente evito falar em determinadas coisas que eu não sei. Procuro estudar, procuro ver, né, e é dentro daquilo que, pelo menos, a igreja, né, que eu acredito, prega e ensina. Então, para o professor, né, acredito que essa menção do estudo vai ajudar fortemente dentro do diálogo na sala de aula e também fazer e promover esse diálogo juntamente com seus alunos. O mesmo significado que eles dão dos evangélicos, do catolicismo, eles descem também do umbandismo, do afro-brasileiro, que é uma religião também. São todas iguais e eles não, eles discriminam. As escolas, elas discriminam. Dá a mão evangélico, católico, essas outras coisas, mas partiu para o lado do espiritismo, eles não têm, não dá chance para nada. Então, acho que eles deveriam se impor mais e botar mais explicações mais para os alunos. O que significa? Porque a população tem uma parte de o espiritismo, o macumbeiro, eles têm o nome logo, botam logo macumbeiro. É uma coisa para eles que é uma coisa do outro mundo. E é uma coisa tão simples, entendeu? Da mesma forma que eles curam com reza, com oração, a gente também é com reza, é com orações, a gente tem nosso secretismo, a gente tem nossas fé, nossas crenças. É a mesma coisa, só muda o modo de seguir aquela religião, entendeu? Eu creio que a escola deveria contemplar em seu currículo, por exemplo, a ciência das religiões a ciência da religião pode contribuir bastante com isso, né? Um estudo do fenômeno religioso, das múltiplas manifestações da experiência religiosa em nossa sociedade, e o Brasil é riquíssimo nisso. Então, deixar que todas essas expressões de religiosidade apresentassem suas falas ali, suas experiências, sem nenhum problema. E cada aluno, cada sujeito ali, tivesse conhecimento dessas diversas expressões de religiosidade e se identificasse com... Muitos deles já estão identificados com alguma tradição religiosa, e o papel da escola não seria catequizá-los com relação a essa ou aquela vertente religiosa, essa ou aquela expressão, mas apresentar o universo, o fenômeno religioso e as diversas manifestações. E a partir daí, convidar esses alunos a aprender o respeito às diferentes expressões de religiosidade. E respeitar as diferentes expressões de religiosidade não é abandonar a mão do meu universo religioso. Eu tenho a minha tradição religiosa. Então, respeitar o outro não é passar a crer como o outro crê. Não, eu posso preservar a minha crença, a minha identidade, posso falar de minha fé sem necessariamente abater o outro, destruir o outro, ou ser intolerante com o outro. Para tratar a religião de forma equilibrada, ela tem que falar sobre todas. E a gente vê que isso não funciona. Só funciona do cristianismo. Só. Se você for falar sobre o budismo, não pode. Se for falar sobre o hinduísmo, não pode. For falar do candomblé, não pode. For falar da umbanda, não pode. For falar do kardecista, não pode. Por quê? Não, é religião, mas é só o cristianismo. Então você não está ali dando uma aula, né, sobre religiosidade, sobre as religiões existentes no seu país. Você está ali fazendo o quê? Você está doutrinando. Está dando aula de uma religião única, né? Independentemente de ser católico ou protestante, mas é uma religião única, que é a religião cristã, e você está tentando doutrinar aqueles que estão ali lhe assistindo. Isso não é, de maneira nenhuma, né, aula sobre religião. Se a gente não aprender a conviver com essa diferença e respeitar essas diferenças, nós vamos plantar o caos com frequência, plantar o ódio com frequência, plantar a violência, a falta de respeito, a intolerância, e em algum momento da nossa caminhada, esse caos, essa falta de respeito, essa intolerância, esse ódio vai chegar na nossa porta também. Vai chegar na nossa porta também, mais cedo ou mais tarde. Então, para mim, é muito difícil quando eu vejo um cristão, seja de qualquer tradição que ele seja, católico, evangélico, um protestantismo mais histórico, não sei, qualquer cristão,
Quando eu vejo um cristão com essa manifestação brutal de ódio, eu não consigo pensar em outra coisa, senão que esse cristão é a mais pura negação do Evangelho de Cristo. A mais pura e profunda negação do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da paz. O Evangelho não é um conteúdo de ódio. E atualmente é tão difícil você enxergar isso que é como se a gente visse como sendo absolutamente normal. Essas manifestações de ódio, de xingamento, porque o outro pensa diferente de mim. E hoje a gente vive num contexto em que a gente não sabe discordar das pessoas, discordar das ideias e amar as pessoas. Se a gente discorda da ideia, a gente passa a odiar a pessoa. É preciso discordar das ideias e continuar amando pessoas. Mas no nosso contexto, não. Cada vez mais, ao discordar de alguém, a gente passa a odiar não só a ideia do outro, mas também a pessoa do outro. Fé para quem respeita e luta para quem resiste. Não há evolução espiritual sem empatia. A fé é minha, mas o respeito é de todos. O Evangelho é paz, não imposição. O sagrado é diverso, por isso que é forte.